Hoje a gente tem participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no programa. E a nossa conversa é justamente sobre direitos humanos e comunicação. Quais são as melhores estratégias para abrir diálogo com a sociedade? Como explicar que direitos humanos são direitos de todos? A gente está com Jefferson Delgado, que é fotógrafo, formado em jornalismo pela Escola de Jornalismo Enóis, que é um projeto, inclusive, apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Jefferson atualmente está acompanhando o Grupo Racionais MCs na turnê de 30 anos pelo Brasil. Estamos também com Pedro Ekman, que volta aqui ao nosso estúdio. Ele é coordenador executivo do coletivo Intervozes, de ativistas do direito à comunicação. Estamos também com Débora Borges, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vou começar com o Jefferson. Jefferson, você já escreveu para o UOL, The Guardian, Condizila.com, e daí você sempre tenta abordar aspectos positivos das periferias. Sim. Então, falando sobre o que tem de cultura, o que tem de efervescência cultural nesses territórios. Total. Por que você chegou a essa conclusão que é importante dar esse outro olhar para as periferias? Se a gente pega a mídia de forma geral, ela sempre costuma levantar os aspectos negativos de todas as periferias, Sim, de todo do Brasil. Então a ideia é você vir contra essa narrativa e com o olhar de dentro para fora, mostrar que tem muita coisa acontecendo na periferia e não só violência, crime, drogas. Então, tipo, a ideia como um jornalista dessa nova camada que chega da comunicação, eu queria fortalecer tudo que já estava acontecendo e mostrar que não é só o lado negativo na periferia. Isso é pouco feito no Brasil hoje? Em São Paulo, principalmente, né? Total, acho que tem muitos programas até na mídia tradicional que se dedica 100% em apresentar tudo que está acontecendo de forma negativa nas periferias. Então, quando você vem contra a maré nisso, acho que a ideia é sustentar e botar mais fé, botar mais lenha na fogueira que está acontecendo coisas positivas na periferia também. Sim. Pedro, os direitos humanos estão muito apartados do que é feito no jornalismo hoje em dia? Eu acho que assim, direitos humanos e comunicação, eles estão muito misturados, né? Porque a comunicação, ela na verdade é o trabalho e a tratativa de diversas pautas, né? Então, quando você direito à infância, direito à liberdade, enfim, há uma série de direitos humanos, todos eles são tratados pelas mídias, seja elas eletrônicas, a internet, seja a televisão, o rádio, a forma como você discute determinadas coisas e a forma como você também tira alguns assuntos da discussão, não fala sobre ele, não mostra ou não permite a sua circulação, não joga luz sobre algumas questões, vai moldando a forma como a sociedade se relaciona com determinados assuntos. Sim. Então, a comunicação, não só o jornalismo, mas toda a produção de conteúdos na televisão, no rádio, mesmo na internet, ele vai levando o debate nacional a respeito de alguns direitos e a forma como a sociedade se comporta em relação a algumas questões, para um lado ou para o outro, né? E isso é decisivo na defesa dos direitos ou até mesmo em grandes movimentações de opressão que são organizadas contra alguns direitos a partir de como programas jornalísticos, novelas, enfim, programas de auditório vão dando a sua versão da história em relação a algumas questões, né? Acho que um bom exemplo disso tudo é quando se debate segurança pública, como a imprensa, na verdade, bota a discussão sobre segurança pública, que é essa questão dos programas policialescos. Então, quando vai mostrar de alguma forma a periferia, é sempre quando acontece algo de ruim lá, é quando acontece um assassinato, quando acontece um crime, e nunca de uma perspectiva de, sei lá, ou positiva ou de debate do que está acontecendo lá. É um exemplo? Não, total. E principalmente, por exemplo, o baile funk hoje, ele é visto como a festa que gera grana pro tráfico. Sim. Eu lembro que a minha primeira matéria que eu fiz foi pro Altab, se chamava Fluxo do Fluxo. Era o quanto o baile funk gerava grana para a comunidade de Paraisópolis, como principal baile funk de São Paulo, que é o baile da 17. E eu achei personagens que conseguem sustentar a sua família vendendo lanche, vendendo bebida, que
legalizada fazer isso, então então a gente consegue personagens fortes para preencher essa ideia de que o baile funk é só droga, só tráfico. Não, tem gente que consegue sustentar a família inteira. A Iris, que é uma personagem que eu entrevistei, ela conseguiu sair da depressão estando naquele ambiente. Então acho que a gente quebra esse paradigma, esse estereótipo de que na periferia é só coisas negativas, sabe? Sim. Tem o conteúdo e tem também a forma como se trata determinadas coisas. Então, por exemplo, ontem a gente viu o jornalista Glenn ser entrevistado no Roda Viva. O conteúdo é a debate sobre a Vaza Jato, etc. Mas se você reparasse, não havia um entrevistador negro na estrutura do programa. Sim. Então, a forma como você faz os debates, não só o assunto que você coloca para debater, mas a forma também vai naturalizando violências que acabam moldando a forma como o debate nacional é feito acerca de algumas coisas. Isso é pouco pensado na comunicação hoje, né? Essa questão da representatividade, por exemplo. Sim, a gente discute no Intervozes que assim, a gente passou muito tempo discutindo a democratização da mídia, a forma como as concentrações tinham que ser desfeitas para ser mais democrática, para ter mais vozes, mais pluralidade e mais diversidade. O protesto em relação a como a estrutura é feita é muito importante, mas eu acho que também a gente tem que se debruçar muito ao protótipo e não só ao protesto. Ou seja, a gente tem que se dedicar a conseguir fazer aquilo que a gente acha que é importante que seja feito. Porque se a gente ficar só dizendo isso está errado, aquilo não pode ser... Isso é importante e legítimo, mas a gente precisa ter iniciativas como aqui desse programa, como a da TVT, como a gente precisa colocar e fazer e produzir a comunicação que a gente acha que é importante, porque senão a gente fica só numa movimentação reativa e não experimenta a realização de fato do que a gente acha, e aí acaba, até numa emissora pública, a não ter prática democrática consolidada, porque a gente não se propõe muito a fazer mais do que a contradizer coisas, enfim. Sim, e daí nesse sentido a Escola é Nós, apoiada pelo Fundo, tem um papel importante. Sim, com certeza. A Escola é Nós e os projetos apoiados, especialmente nesse último edital, eles quase que concretizam um debate que já vem acontecendo no fundo há muito tempo, que é o debate do como que a comunicação é estratégica para as lutas de direitos humanos. Sim. Então, assim, o trabalho comunicação tem um potencial transformador, um potencial de litigância que é muito grande. E eu acho que são exemplos que a gente traz que contribuem com essa luta. Sim. Agora, especificamente com a Débora, você faz parte desse coletivo que chama Rede Narrativas, que reúne comunicadoras e comunicadores de organizações da sociedade civil. E vocês lançaram recentemente a tradução do livro Comunicação no Contexto Atual, Guia para Comunicadores Progressistas. E daí que é um livro que foi lançado após a eleição de Donald Trump, né? Sim. E aqui no Brasil também tem uma aplicação bastante... Na Rede Narrativas, é uma rede formada por comunicadoras, na sua maioria, na verdade, e foi exatamente esse incômodo pós-eleição, os discursos contra direitos humanos muito forte, e uma das integrantes da rede falou, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, e encontrou essa publicação, que é de uma organização que chamava Center for Community Change, e é um texto, na verdade, de uma linguista, não é um texto de uma comunicadora, que analisava como que os discursos de direitos humanos vinham sendo construídos e de que forma que a gente conseguia ultrapassar os já convertidos, vamos assim dizer, para chegar num público que, na verdade, nem sabe o que é direitos humanos e não é contra ou a favor a priori. Ele é contra o que é dito por aí, mas quando a pessoa reconhece que é direito dela também, que é direito de todo mundo, não tem motivo, né, para ser contra. E um pouco essa publicação, a gente se reuniu voluntariamente nessa rede para traduzir essa publicação. A linguista, que é a Nath Schenker-Osório, ela participou com a gente das discussões, porque tinha muitas questões específicas da política norte-americana que não cabia para os nossos exemplos, mas basicamente a publicação traz 8 princípios e entre eles, assim, eu não vou falar todos, mas entre eles começar com um ideal em comum. Vou dar um exemplo muito clássico da questão LGBT. Todo mundo é a favor da família, certo? E o discurso da família é muito apropriado por uma parcela mais conservadora. Sim. Mas nós também somos a favor da família, inclusive da família LGBT. Então, assim, vamos tentar começar nosso discurso
criando link com as pessoas e não dizendo, olha que horror o que está acontecendo, isso vai vir. Entre os princípios está, inclusive, deixar bem claro os vilões e os heróis. Por exemplo, você não diz os povos indígenas estão perdendo seus direitos. Tem alguém tirando, você perde a carteira, você perde uma bolsa, você não perde direito assim do nada. Então, tem que dizer, quem está tirando esse direito dos povos indígenas? É o Estado que não está garantindo ou são grandes empresas que estão destruindo as terras deles? O que tem que ser mais objetivo nessa colocação do problema, para você criar um entendimento das pessoas do que de fato está acontecendo. Isso que você disse, esse exemplo de manchete, é o que a mídia corporativa faz de melhor. Exatamente. Inclusive. Não, exatamente. E aí tem, assim, várias coisas que coloca... além de trazer as pessoas às cenas, né, eu acho que assim, trazer o que a gente quer de bom e não, especialmente no começo do discurso, e não o que tem de ruim. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer que todas as mulheres negras, tanto quanto as brancas, sejam bem atendidas no hospital público na hora que elas forem ter seus filhos, que essas mães sejam bem atendidas. Sim. E em vez de dizer, por exemplo, precisamos acabar com a violência obstétrica, quem vai entender o que é isso, entende? Sim. Então, assim, é um pouco nessa linha. É lógico que não se aplica a todos os casos, não se pretende ser um guia definitivo de como falar de direitos humanos, ninguém quer isso, mas é uma tentativa de aumentar o diálogo com uma sociedade que agora está enxergando que parece que os nossos problemas estão cada vez maiores e que a gente tem que encontrar alguns caminhos em comum, porque o buraco está cada vez mais embaixo. Porque, inclusive, essa linguista, ela fala o seguinte, que essa história que está aparentemente em crise, que é a defesa dos direitos humanos, né? E é isso, a gente, inclusive, uma parcela da sociedade continua acreditando que direitos humanos são direitos de bandidos, enfim. Então, a gente vive esse momento e a comunicação é justamente para tentar fazer esse contraponto. Mas isso tem acontecido? Então, a gente está começando agora a ampliar esse debate. Acho que não, acho que a comunicação é um desafio para os movimentos sociais, um desafio para as organizações. Eu acho que tem um ponto que a gente sempre tem que retomar um pouco a história, né? Os movimentos sociais, as organizações foram consolidadas, especialmente aqui no Brasil, num período de quase também censura, e que as pessoas trabalhavam muito na clandestinidade. Então, essa cultura do eu tenho que fazer e dizer e colocar para fora e fazer chegar no mundo, não é uma coisa que está tão... Agora já está, obviamente, já tem uns 5, 10 anos que isso já está, mas isso é muito recente, se você pensar. Então, ainda tem muito trabalho para a gente fazer para colocar a comunicação de uma forma estratégica. E esse ponto de achar um lugar comum com a pessoa que você está dialogando, gente, é basicamente o cerne dos direitos humanos, entendeu? Sim. É simplesmente entender que é de todo mundo, é dos bandidos, é sim. A gente faz questão de não negar isso, porque são pessoas, e a gente tem que ver como é que a gente está lidando com essas pessoas, e que tipo de retorno a gente tem disso, inclusive, se você quiser ser mais pragmático. Sim. Qual o resultado de você fazer esse encarceramento em massa, especialmente da população negra que a gente faz hoje. Mas, para além disso, é o meu direito, o seu direito, enfim, está todo mundo afetado, né? Sim. Essa história de converter os convertidos e, enfim, buscar os outros, né? Mas daí é um jogo bastante duro em relação ao peso que tem a mídia tradicional e corporativa hoje, né? Então, por exemplo, citando um caso de hoje, 2 casos, na verdade, quero pedir o comentário de vocês. O primeiro que foi no Rio de Janeiro. Então, aquele é um lugar super pobre, que é a Vila Kennedy, ali na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E daí é uma ação da Polícia Militar, um pedreiro foi morto. E daí a gente acaba fazendo a ligação com a fala do governador Witzel, porque inclusive o pedreiro estava batendo lá, estava com o martelo na mão, e o Witzel falou no passado que é para atirar quem estiver portando fuzil. E daí, com essa história, já morreu um menino que estava com tênis na mochila, enfim, as pessoas que não tinham nada a ver com isso e acabaram mortas. Enfim, eu queria que vocês dissessem como fazer um contraponto, porque você falou, não é para apontar os problemas, né? A gente não pode ficar só apontando, a gente tem que fazer também. Mas é que só aparece quando é esse tipo de ação, esse lugar só é mostrado quando tem um tipo de ação violenta dessa maneira, porque até então não se sabia que existia, talvez, enfim. Como que vocês avaliam tudo isso? Não, eu acho que, enfim, temos que apontar os problemas, né? Não acho que a gente não pode se acomodar nesse lugar do protesto. A gente tem que experimentar o protótipo também para, junto com o protesto, conseguir criar uma outra forma de produção e distribuição de comunicação que atenda a essa diversidade
e ao debate público de uma forma mais consistente. Esse caso do Rio de Janeiro, enfim, a forma como a coisa se apresenta já vai condicionando a leitura, né, da sociedade. Então, assim, tinha a polícia e estava na favela. Então, isso já pressupõe, pela forma como eles colocam, que tinha alguma coisa errada. Né? Só que não necessariamente tinha alguma coisa errada. É que a gente está há décadas ouvindo e discutindo que se a polícia estava na favela, ela estava fazendo o certo e quem estava na favela estava errado, né? Porque, pois, afinal, a polícia, em tese, não poderia fazer nada errado. Então, e aconteceu alguma fatalidade? Isso é uma fatalidade. Mas não, isso é uma prática de violência do Estado e isso não é apresentado dessa forma. Nunca é apresentado dessa forma, né? É sempre apresentado como foram lá fazer uma coisa direito e deu alguma coisa errada, se deu alguma coisa errada, e às vezes nem isso é relativizado, né? Às vezes não, se morreu é porque estava fazendo alguma coisa errada mesmo, não foi um acidente. Sim. Então, assim, essa naturalização da forma como as histórias são contadas é que vai criando e aumentando a violência, enfim, junto com a própria prática violenta, de uma forma estrutural na sociedade, né? E de uma forma das pessoas começarem a ser cada vez mais punitivistas, cada vez mais desejando a aniquilação do outro e não um processo de transformação social, onde o outro possa se transformar e onde, enfim, a sociedade possa ser uma sociedade saudável, né? Então, é mais um capítulo de tantos que a gente viu e vai ver, porque isso está muito presente na sociedade e agora mais nos governos, na maioria dos governos que estão colocados, né, isso está naturalizado e está sendo colocado como uma nova fase da política brasileira, onde o outro não será tolerado. Sim, né? Essa necropolítica, como Exato. muitos têm chamado. Inclusive, estava acompanhando a Globo News agora pela manhã e ela começou com o helicóptero ali rondando o lugar porque estava acontecendo uma manifestação dos moradores. Então nem se sabia o que, mas manifestantes, eles estão bloqueando a rua, tem ônibus pegando fogo e depois foi se entender que uma pessoa tinha morrido ali por conta de uma ação policial. Mas enfim, o segundo episódio, vou pedir até para você também, Jefferson, comentar, esse caso de tortura de um menino de 17 anos, negro, num supermercado em São Paulo, que ele foi pego roubando uma barra de chocolate e ele foi torturado pelos seguranças, enfim. E é um caso absurdo. E daí muita gente tem comentado o fato dessa imagem estar circulando de uma forma também de muita exploração daquela imagem. O que você pensa disso tudo? A gente vive um momento, como os companheiros já que falaram, a gente vive um momento de turbulência, de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E as ideias do governo representam muito o que muitas pessoas já tinham na cabeça e agora eles podem ter uma liberdade maior. Parece que eles enxergaram uma liberdade maior de expressar seu ódio, né? Então, tipo, o caso de seguranças em mercados agora tem uma atitude mais truculenta do que já tinha antigamente. Então, a gente não vê só esse caso agora do supermercado que aconteceu ontem, mas a gente vê o do Extra, por exemplo, que enforcou e matou também. Então, diversos casos assim. Então, antigamente parece que era mais discreto, hoje tá mais mil grau ainda, falando diretamente mesmo. É um momento de atenção, da gente trocar muita ideia, tudo que aconteceu ontem no Twitter mesmo, tava tudo bombando, todo mundo falando, porque esse caso parece até lembra muito episódios da escravidão, né, mano, de chicotear, que papo é esse? Então é um momento de atenção, assim, ficar redobrado e comunicar muito o que está acontecendo, a dialogar e aquilo, a gente fica nessa. A gente vai só falar, a gente vai ter políticas efetivas para mudar esse quadro, sabe? Mas a gente pensa que isso está enraizado no próprio governo do país, que são uma prática de ódio. Então é uma coisa a gente ficar muito próximo, não naquele discurso de ninguém solta a mão de ninguém, mas fazer práticas efetivas, sabe? Acompanhar o caso, como é que vai ser, o supermercado vai responder de que forma? Sim. O segurança, ele é o causador da parada ou tá enraizado também, sabe? Então é uma coisa de ficar atento também, a gente não consegue nem ter uma resposta na prática de que vai acontecer, mas ficar atento, sabe? Dialogar, trocar ideia, eu acho que essa é a ideia da parada.
Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.